Muito bem, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, recebendo neste espaço a Andréia Arruda. Andréia, prazer em tê-la aqui. Tudo bem, Silvio? Faz horas, né, que eu estou tentando e conseguir esta agenda com a Andréia. A Andréia é diretora de Recursos Humanos do Grupo Método, consultora de RH e pós-graduada em Gestão de Pessoas, que é uma coisa importante hoje para as empresas, a qualificação da mão de obra. Mas é um aspecto, né, Andréia, que é um aspecto que ronda todas as empresas. Ele se agrava em determinados segmentos, em alguns momentos da economia, de acordo com o andamento da empresa, que é a questão da rotatividade da mão de obra. Sim. Nos fala um pouquinho a respeito disso. Na verdade, os números nos mostram, e as pesquisas vêm nos mostrando algo bastante preocupante. Nos últimos 3 anos, o Brasil ele é 2 vezes maior o número da rotatividade no Brasil do que no resto do mundo. Enquanto no resto do mundo cresceu 40% a rotatividade, no Brasil cresceu 85%. Isso preocupa muito o empregador porque onera muito em função da contratação, porque tem os custos de rescisórios e de novas contratações que são altos, até porque se investe muito no empregado em treinamento, em qualificação e até mesmo na questão hoje a mão de obra ela está bastante escassa e contratar hoje é bastante complicado, né? Então é preciso que a empresa e o empregador ela esteja bastante preocupada com essa questão e ela esteja procurando formas de resolver essa questão da rotatividade. Um dos aspectos que a gente pode estar vendo e resolvendo isso é a gente estar analisando a situação e é uma questão bastante simples, que é a gente está fazendo uma entrevista de desligamento, por exemplo. É bastante prático e simples, porque a partir daí a gente pode estar evidenciando o que está acontecendo, a gente está buscando essas causas, está diagnosticando os acontecimentos e está buscando fazer planos de ações para estar atendendo isso e estar conseguindo justificar e atender o que pode estar buscando soluções para a gente estar atendendo essa rotatividade. Né? André, me diz uma coisa, as empresas para contratar, normalmente ela tem uma equipe de psicólogos, que analisa, etc. e tal, né? Quer dizer, esse é o primeiro passo para a contratação. O que falha mais? Digamos, é o camarada que não se adapta na empresa, é os sistemas da empresa ou é a forma de avaliação do contratado? Na verdade, é uma série de coisas, assim, né? Na verdade, é bastante complexo isso. Hoje a gente a gente busca várias formas de contratação. Hoje existem formas virtuais de a gente contratar, existem sistemas virtuais que são bons. Só que quando a gente contrata, a gente precisa analisar uma série de coisas, né? Como tu disseste, a gente tem questões que a gente pode estar analisando curriculares, a gente tentando verificar a experiência do colaborador, verificar questões psicológicas, mas o que eu identifico muito é assim, quais são as perspectivas do colaborador, o que ele tem de perspectiva, o que a empresa pode oferecer e um acompanhamento quando ele estiver trabalhando. O que a gente verifica hoje, que é ao contrário do que acontece no resto do mundo, porque as pessoas ficam mais tempo trabalhando em outros lugares do que aqui, porque o que acontece é assim, o brasileiro, de uma maneira geral, ele tem muita necessidade de crescimento profissional. Quando ele não identifica isso na empresa, ele acaba saindo e buscando novos lugares para trabalhar. Então, se diz que o brasileiro ele é mais volúvel em relação a isso. E ele sente-se muito confortável quando a empresa lhe dá treinamento, quando ela lhe dá fatores motivacionais, como o feedback, quando ele entende que ele está sendo bem recebido na empresa. O plano de saúde hoje determina muito também. O plano de saúde determina, um plano de carreira determina. Então, às vezes, na verdade, muitas vezes o empregador considera que ele está pagando melhor que outras empresas, é um fator determinante para que ele consiga reter a mão de obra, quando, na verdade, isso, nas pesquisas, nos mostra que não é o fator determinante. Que um bom clima de trabalho é o fator que determina. Em primeiro lugar, é o fator que está determinando a retenção da mão de obra. Existe algum segmento da economia, quer dizer, do mundo empresarial específico, onde a rotatividade é maior e por quê? Na verdade, a rotatividade é maior na construção civil.
sem dúvida, né? Até pela questão toda da movimentação e do aquecimento. Também, né? E até por uma questão mesmo do aquecimento todo do mercado e a própria questão da mão de obra mesmo, da qualificação da mão de obra. Então, a rotatividade ela está maior nessa área, com certeza. E qual é a expectativa para o final? Estamos no começo de julho, né? Essa aqui é a primeira semana de julho, primeira semana do segundo semestre. Qual é a expectativa de vocês aí do grupo que o teu pai dirige muito bem, o Celso Arruda, um grande abraço ao Celso, mas o Grupo Método, como é que vocês estão vendo pela tua participação como especialista em recursos humanos, isto daqui para frente até o final do ano? Copa do Mundo está acontecendo agora, vai terminar em seguida, eleições, enfim. A tendência em relação à rotatividade, infelizmente, é que ela continue aumentando, né? Nós não temos ainda uma perspectiva de que se estabilize ou que a gente consiga realmente estar com esses números mais baixos. O que nós precisamos, sim, é estar criando, e que os empregadores precisam se preocupar com isso, é estar criando planos de ação para que a gente consiga, dentro das empresas, minimizar estes números e que a gente consiga atacar esse problema. E eu sempre aconselho a gente atacar esses problemas olhando de fato a causa, o que dentro da sua empresa gera a rotatividade e que a gente possa estar vendo como a gente sanar esse problema em cada empresa. Olhar bem a causa, diagnosticar a causa e criar um plano de ação. Andréia, essa questão da mão de obra é fantástica, é uma coisa que me atrai muito nessa questão e eu gostaria de combinar contigo o seguinte, no próximo programa nós vamos ver, passar para o pessoal aí como é que o candidato ele pode se habilitar para ter o emprego dos sonhos dele. Tá claro, certo? Combinado então, Silvio. Um abraço muito então, obrigada. Um abraço lá para o pessoal da Método. Obrigada. Uma vinhetinha e vá para o Tivup, já voltamos aqui.